Novamente hoje na Sexta no Galpão. E hoje a gente vai falar com a Mona Lisa e com o Alexandre. Boa noite para todo mundo, boa noite Alexandre, boa noite Mona Lisa. Já agradecendo vocês por ter aceitado fazer a live aqui com a gente. Então, nesse mês de julho, a gente está discutindo a questão de arquitetura e cultura, né? E caminhos e reflexões. Então, qual que é o foco nosso da escola, né? Da Escola Aberta no Galpão? É discutir caminhos que são da arquitetura e que geralmente os arquitetos não vão, né? Então, vocês, tendo os dois arquitetos, eu achei interessantíssimo vocês contarem como foi que vocês chegaram à nona arte galeria, né? Mas primeiro, antes disso, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a trajetória de vocês, né? Que os dois são arquitetos e urbanistas, né? Então, acho que dá para começar pelo Alexandre, e depois você fala, Mona Lisa, assim, para as pessoas entenderem como vocês foram parar onde vocês estão. Lógico. Tá? Vamos lá, Alexandre? Oi, a gente quer também agradecer, né, a chance de estar participando de um debate acadêmico e tal, que é sempre interessante e num assunto que a gente gosta de falar, né? E também avisar Sim. que tem um terceiro participante da vídeo aqui com a gente, que é o Ivan, que é o nosso filho de 3 anos, que ele está aqui do lado, está distraído ali no aplicativo, mas ele vai interagir com a gente, tá? Então não se assustem. Uma hora, ou eu ou a Mona vamos ter que sair para fazer alguma coisa com ele ou para ele. Então, só para deixar todo mundo avisado. Então, a minha formação de arquiteto, ela já tem aí de quase 20 anos, né? Que eu tenho formado e formei na Universidade Federal do Ceará, arquitetura e urbanismo, e depois tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação aí em Presidente Prudente, né? Na UniOeste em gestão ambiental. E depois comecei uma outra pós aqui em São Paulo, na Escola das Cidades, né? Estudei um pouquinho também na Unicamp, fiz uma cadeira lá de estética, mas também não concluí. E a pós aqui também eu parei no meio. Então, por vários motivos. Mas isso tudo deu uma bagagem ao longo do tempo, né? Da formação em si acadêmica e do trabalho do dia a dia que eu tenho. Então, assim, a arquitetura, para mim, ela não só é um trabalho, né, um meio de vida, como é uma esteira, né, onde é um filtro onde quase tudo que eu faço, ou que eu penso, ou o modo de agir, tá embasado, vai caminhando por essa esteira, né? E anteriormente a isso, tem a paixão pelos quadrinhos, que aí a gente vai falando ao E longo. também você teve uma banda, né? Que você Ah, trabalhou também. é, eu fui músico profissional na época também, só de músico, uma época da minha vida, uma época até longa, mas passou. Eu me aposentei da música depois de um É, tempo. É uma vida muito, muito gostosa, né? Muito prazerosa, mas é difícil. Quem é músico hoje em dia no Brasil está sentindo bastante. bom, E, aqui na área de cultura inteira, né? Está sentindo bastante. Agora a coisa está bem feia, né? Por mas conta hoje em da dia pandemia. a música para mim é um hobby, né? Hoje em dia, é um prazer também escutar, né? Gosto muito, mas e tem um instrumento em casa e tudo, mas ficou num segundo plano, né? Certo. E você, Mona Lisa? Eu fiz inicialmente, fiz pedagogia, me formei em pedagogia, e depois quis fazer uma outra graduação e entrei em vários cursos e saía, né? Vários, diversos, de educação física, terapia ocupacional, ciências sociais. Eu entrava, passava um ano e saía. E aí depois eu fiquei, assim, o Alexandre como arquiteto, ele é concursado da Caixa Econômica, né? E a partir Sim. daí ele assumiu em Presidente Prudente, que foi por isso que a gente foi parar na cidade de Presidente Prudente. E aí lá eu fiquei, né? Ele, Mona, a gente já casado, e ele, Mona, né? Escolhe, vamos fazer o que você quer, né? Já que financeiramente a gente já estava um pouco
embasada, assim, então a gente poderia escolher uma profissão, né, uma que eu gostasse. E aí eu fiquei, gente, o que que eu gosto, né? E a arte é uma coisa que eu sempre gostei, assim. Sempre fui apaixonada e trabalhar com isso seria, né, um grande prazer. E aí, em Presidente Prudente, já eu pensei em fazer educação artística, só que aí ele veio com essa de, Mona, arquitetura tem muita arte, né? Tem muita cadeira de arte, você vai ver muito coisa relacionada à arte. Então ok, então vamos lá enfrentar os 5 anos de arquitetura, né? Mas eu fui, assim, pensando mais, né, na arte mesmo, sabe? Em aprender e poder trabalhar, né, com isso, sabendo que o campo é muito diverso, né? Quem se forma em arquitetura pode ser muita coisa. E depois de formado, eu comecei a ir atrás, né, desse objetivo inicial e acabei indo trabalhar em galeria de arte, aqui em São Paulo já. A gente já tinha vindo para cá. Não, isso eu acho incrível, né? A trajetória que você realmente se propôs a ir mais para o lado artístico mesmo, e aí chegando aí em São Paulo, você foi atrás de galeria e conseguiu trabalhar, né? Sim, Então aí eu queria inclusive que você falasse um pouco, porque eu acho que sempre tem essa dúvida do que é uma curadoria, né? O que é uma montagem de uma exposição? Como que eu faço isso? E eu acho que sempre um grande problema é você saber o que é arte e o que não é arte, não é? Então, sim. assim, como que era essa seleção, ou depois até eu acho que dá para você falar, inclusive como são as seleções que vocês fazem, né? Uhum, Quem expõe, quem não expõe, né? Então, eu acho que sempre é um fator de dificuldade para qualquer pessoa que não seja muito ligada na área de cultura, né? e E essa é a acho que pergunta para vocês dois, tanto para um quanto ok. para o outro, Acho que até tá? quem é ligado à área, assim, mesmo assim, ainda sente dificuldade, né? Porque é uma coisa muito aberta, né? A questão da curadoria é uma coisa muito. É meu, também passa pelo pessoal, né? Do seu gosto, né? Isso vai influencia bastante. E trabalhando na galeria de arte, né, aqui em São Paulo, era uma galeria pequena e lá na faculdade a gente não aprende isso, né, em relação à curadoria, essas coisas. Na verdade, a faculdade ela meio que abre caminhos, várias portas para você ir atrás de alguma, né? E Ah, trabalhando na galeria, na galeria em São Paulo, pequena, era só eu e a dona da galeria, então eu tive a oportunidade de aprender como funciona a coisa, né? Que é uma coisa fechada. Eu entendi que mesmo o artista assim tinham dúvidas que para mim era tão simples assim de responder, né? Mas que parece que é uma coisa meio fechada mesmo, essa parte da arte. E lá eu aprendi assim de um tudo, né? Em relação ao acervo, né? Conservar o acervo, montar a exposição. E minha chefe já começou vendo, né? Que eu tinha esse gosto e eu comecei a ajudá-la assim nesse sentido, né? Também ela me ouvia bem e a gente discutia e conversava a respeito da arte, né? Quando eu gostava, a gente recebia muito currículo de artistas e muita coisa que não era bacana e algumas poucas eram bacana. Então, às vezes, o artista mandava portfólio e eu passava por mim, né? Então, quando eu achava muito legal, eu falava, olha esse e-mail aqui, sabe? Então, ela já ia olhar com um olhar já mais, sabe? Então, era bem bacana, assim, deu para aprender bastante. E a Mona foi ali resolver uma questão com o Ivan. Voltando a onde a gente tinha parado, é assim, a Mona, ela tem essa experiência da galeria, né? Do sim. galeria. Ela absorveu, aprendeu isso lá na galeria que ela trabalhava. E,
Enquanto eu era só um frequentador da galeria. Eu admirava lá o trabalho dela, o trabalho deles, de estarem expondo e tal, mas eu achava legal aquilo tudo. E eu via o tamanho da galeria, eu pensei, cara, isso aqui eu acho que assim, num futuro próximo a gente poderia tentar uma iniciativa dessa natureza, né? Mas não era ainda quadrinho. Seria uma coisa de uma arte de artes plásticas tradicionais, né? Mesmo que fossem artistas novos, enfim. Então, com a chegada do Ivan, e aí ela teve a licença médica, né? E quando foi voltar, não voltou. Então a galeria acabou que entrou em parafuso lá e acabou fechando. E aí a gente falou assim, cara, então acho que é a hora e a vez de fazer a nossa galeria mesmo, né? Uma coisa que a gente vinha pensando. Só que nessa questão assim de como fazer, aí fala assim, cara, o mercado é muito fechado. Então nós vamos fazer uma coisa nova. Vamos fazer uma galeria de originais de história em quadrinhos. E aí eu traria essa bagagem de leitor de quadrinhos de muitos anos que eu tenho, eu sou leio quadrinhos desde criancinha, e ela traria esse olhar do galerista, né? Uma pessoa que já lida com a seleção, já lida com aspectos de estética, de como montar uma exposição. Ela traria isso, né? Toda essa bagagem de curadoria, inclusive, porque eu sou fã de quadrinho, né? Ela que tem essa questão de saber separar ali, tem um olhar mais crítico, esse é o Ivan. Tem um olhar mais crítico e até um olhar mais, vamos dizer assim, profissional e mais limpo do que o meu, por exemplo. Porque eu sou um fã de quadrinho, então eu acompanho um artista há não sei quantos anos, eu gosto dele e pronto. Ela tem uma visão de saber se aquilo é bonito, se aquilo tem aspectos, né, mais artísticos ou menos artísticos, porque todo quadrinho é arte também, né, não deixa de ser. Mas a gente vai estabelecendo esses critérios, e esses critérios é o que balizam hoje em dia, né, a gente saber quem vai expor e quem não vai. Bem no início, a gente tinha uma questão de quantidade mesmo, a gente não tinha artistas. Então, assim, tudo novo, a proposta era nova, a galeria era nova, a gente não conhecia ninguém no ramo e precisamos cavar isso tudo. Eu conhecia um profissional do ramo, que é o Geraldo Borges, que é meu amigo desde a época do colégio. E a gente não conhecia mais ninguém, assim, profissional do ramo, que topava. E aí a gente foi tendo que cavar isso tudo. Então, no começo, teve essa questão de, tipo assim, sair da inércia. Então, assim, qual o critério? O critério era... Você. O critério era, assim, caiu na rede tipo peixe, assim, a nossa primeira foi isso. Só que o torno dos artistas que a gente foi conversando de cara foi muito bom. Então, assim, a gente teve retorno de grandes artistas logo de início, o que já colocou a régua mais alta. Então, assim, de cara a gente já saiu com o Geraldo, que é um cara que desenha para Marvel, para DC. A gente, inclusive, separou os originais dele aqui para a gente estar mostrando o que é o original de quadrinho em comparação com o resultado final que sai na banca ou na internet. Depois, na sequência, foi o André Damer, que é um cartunista conhecidíssimo, né, que abraçou a nossa proposta também. Ele que buscou a galeria para expor, uma coisa que a gente não imaginaria nunca que ia acontecer, e aconteceu. O André, atualmente, ele faz tirinhas diárias para a Folha de São Paulo, né? Ele tem, sei lá, é verdade. Ele tem, sei lá, 10 livros publicados, publica na Folha diariamente, no jornal o Globo. E tem um trabalho é representado por galerias importantes do Rio de Janeiro, né? Enfim. E depois veio o Marcate e tudo mais. E teve toda uma sequência de artistas que culminou no final do ano passado com dois artistas que a gente fez a primeira exposição dupla. Não era uma coletiva, né? Era uma exposição simultânea. Eram dois artistas, isso é um negócio que a gente quis deixar bem marcado, porque assim, eram dois artistas, mas não era uma coletiva. Era uma exposição dupla. Então, assim, a gente tem 2 pisos. Você teve lá, né, Eda? Você lembra que tem 2 pisos. Então, em um piso a gente colocou um artista e no outro piso a gente colocou o outro. Que era o Daniel HDR
que a gente manda um super abraço para ele, um cara super profissional, está no ramo dos quadrinhos há muitos anos, e o Gustavo Borges, que é um jovem que foi aluno do Daniel, que é talentosíssimo. O menino desenha muito, ele trabalha com arte digital, arte pincel, nanquim, o que vier ele faz. Então, assim, essa foi a exposição de aniversário que a gente fez, né, em dezembro de 2019. De um ano, né? De um ano de galeria. E na sequência teve o Jaguar, né? Que você teve a oportunidade de ver. A honra de ver os originais. Nossa, amei. É assim, gente. Independente de qualquer coisa, a gente está tendo experiências sensacionais, né? Tipo, conhecer o Jaguar, uma coisa que... Ele foi lá na galeria. Ele foi lá, né? Ele teve um dia que ele foi lá com a esposa dele. Então, a gente ficou assim, a gente está tendo realmente essas experiências. Então, assim, quando a gente lida com esse pessoal, assim, hoje em dia a gente tem esse, vamos dizer, um privilégio, né? Vamos dizer que assim, a gente tem a oportunidade da seleção ser menos difícil, porque as propostas que os artistas que a gente está trabalhando já tem um nível muito alto, né? E até por conta disso a gente tem uma política de fazer exposições com artistas jovens também. Então, assim, a gente vai intercalando artistas mais conhecidos, né, que conhecidos do grande público, enfim, com artistas mais jovens e que são menos conhecidos. Que aí a curadoria ela é mais sensível, né, porque é diferente. Então, assim, a gente tá quase que, lógico, a gente não quer se arvorar, dizer que estamos apresentando esse artista para o público. Não é isso. Mas é diferente de você tratar. De certa maneira né? Porque o que eu acho muito legal no trabalho de vocês, esse ponto de artistas novos, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, no final dos anos 70, 80, a gente vai ter essa gama de quadrinistas que hoje em dia são consagrados, né? A gente vai ter o Luiz G, vai ter o Laerte, vai ter o Angeli, quer dizer, a revista Circo, etc., que apareceu naquela época. Aí parece que teve um hiato. Pode ser que seja eu que estivesse fora de São Paulo, que nessa época eu estava em São Paulo, né? Então você tem essa possibilidade, né, de ver coisas que não são comerciais exatamente, né? Sim. Agora parece que, pelo trabalho que vocês estão fazendo, parece que a coisa está de novo, né? Muitos artistas interessantes aparecendo, né? Sim. Eu acho isso muito legal. Isso é uma das coisas que a gente mais escuta, né? É que assim, o pessoal fala de cena, né? A cena do quadrinho está muito forte. E, de fato, tem uma produção enorme. Você tem um monte de artistas produzindo, né? Sejam comerciais para grandes editoras e até para o mercado americano, quanto independentes aqui no Brasil, que a gente tromba com um cara ali na Rua Augusta toda hora. Então, assim, a gente tá tentando pegar todas essas vertentes. E o faro, né, a acessibilidade curatorial, vamos dizer assim, ela é importante nessa hora, né? Sim, sem dúvida. Não, porque quer dizer, você tem que fazer uma seleção, né? Porque eu acho que o que, no caso, as aulas de história da arte, de história da arquitetura vão nos dar, é essa sensibilidade de você... Porque eu sempre falo, o que é arte, né? Porque o problema é você saber o que é consagrado, a gente já sabe. Então, a gente já sabe que o Laerte é importante, a gente sabe que o Angeli é importante. Agora, como que a gente vai saber quem é importante? Isso não só nos quadrinhos, como na própria arte contemporânea, né? Então, eu falo que o único jeito é a gente ir acompanhando a trajetória desse artista, né? Uhum. Ver o que ele está fazendo, né? Como que ele está traduzindo o mundo, no caso, né? Em quadrinhos, eu acho. Então, eu acho isso muito, muito legal, né? E que tem essa sensibilidade de você... entender às vezes até tipo assim, não está pronto, mas está a caminho, né? Não é um artista que está pronto, não é, Mona Lisa? Então eu acho que isso é uma coisa bem interessante que eu acho que a arquitetura nos dá, né? Assim, de você pensar nessa trajetória que se o cara tiver um empurrão no momento desse que ele está começando, ele vai embora, né?
Tem uma coisa muito interessante que eu lembro que na época dos anos 80, a gente comprava muito quadrinho na rua, em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. Então, Aham. muita gente foi gente que depois teve uma trajetória incrível, né? São cartunistas incríveis. Então, eu acho Uhum. que aí a possibilidade de expor era uma coisa que na época não existia, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, Alexandre, também, porque vocês vendem os originais, né? Como que funciona a coisa. Sim. E isso já existe na Europa e nos Estados Unidos, né? Se você se inspirou no que você foi procurando, vendo como essas galerias trabalhavam, ou você foi inventando um jeito de trabalhar, né? A gente foi um pouco de tudo, né? A gente foi adaptando, né? Primeiro a gente conheceu, né? Viu que existia esse mercado lá fora, nos Estados Unidos e na Europa existe essa galeria de vendas de originais de quadrinho. Aqui no Brasil, que nunca existiu, então a gente está trazendo isso, né? Como pioneiro. E aí a gente estuda, né? Vai vendo um pouco, não tem muita referência, vai vendo pelo Instagram, como eles expõem, né? Moldura, iluminação, tudo isso. E também da experiência que eu tive, né? De como funciona a coisa e qual a necessidade física, né? Para se ter uma galeria de arte independente da arte, né? Se bem que depende bastante da arte, porque se for né, com esculturas, aí precisa de um espaço bem maior. No nosso caso, o quadrinho comportaria o espaço que a gente tem, que é uma galeria pequena, né, um espaço bem pequeno, mas que a gente consegue expor, né, os quadrinhos. E aí a gente tem as molduras que a gente, desde a primeira exposição, a gente fez umas molduras do tamanho para a primeira exposição, que foi a do Geraldo Borges, e a partir daí a gente foi usando durante as próximas exposições, só adaptando, às vezes colocando passe-patou, né? A gente vai adaptando as coisas de acordo com a demanda, assim. E o espaço da galeria foram vocês também que fizeram, Sim, que projetaram e definiram tudo. tudo, assim, relacionado à Nona Arte Galeria, saiba que tudo. Oi, Ivan. Oi, Ivan. Tudo bom? Lá a gente. Hoje ele está um pouco mais indócil do que na outra que a gente fez na quarta. A reforma lá foi a gente que fez, né? A gente fez um layout, fez um projeto assim, a gente fez a parte planejando a iluminação, a distribuição dos móveis e tudo. A gente fez tudo, né? E contamos com um amigo meu Parte que também é gráfica arquiteto. também, não? E Oi? a logomarca, essas coisas, vocês pediram para Então, alguém fazer ou vocês eu, fizeram não, também? eu fiz. Inclusive, Ah, se você olhar a imagem do nosso perfil no Instagram hoje, é é. exatamente o desenho que eu fiz durante, olha, eu vou me entregar aqui. Durante uma reunião de trabalho lá no banco, eu fiz eu tava assim, aí eu tava pensando, aí eu tava na reunião e eu desenhei essa logomarca aí que tá no perfil. A imagem que tá no perfil. Inclusive, ela tá no papel pautado, assim, que eu desenhei no caderno, e pensei, essa aqui vai ser a logomarca. Aí depois a gente chamou um colega, um casal nosso, amigo nosso, que é um arquiteto e uma designer, e aí eles fizeram a linguagem, aí ela formatou a linguagem visual inteira, né? Fez os Sim. balãozinhos, fez toda a linguagem visual da galeria, que ficou sensacional, né? Inclusive ela teve uma ideia muito boa, que foi fazer uns balãozinhos adesivos. Então a gente colou na vitrine. E cada artista que expôs durante o ano passado desenhou em um balãozinho, fez um desenho, né, um autógrafo, um desenho, e Eu vi, ficou super ficou muito legal. legal. Ficou super Muito legal. legal. Aí a gente até acompanhando outras galerias, né, pelo Instagram e tudo mais, a gente viu outra galeria porque na Europa tem uma galeria chamada Non Art Galeria, na França. Lá tem. Ah, é?
Você já Tem. sabia ou não? Não, Você não, a gente não sabia, a gente sabe pelo Instagram. Aí, não sei se é exatamente nessa ou é em outra que tem lá de quadrinhos, o cara passou a desenhar na vitrine, o artista. Aí a gente ficou na dúvida se eles estavam vendo a gente, ou se eles já faziam isso, né? Mas o fato é que eles postaram depois o vídeo, o cara desenhando na vitrine, né? E essa vitrine tá lá, e tá lá desenhada, né? A gente olha aquilo lá, é mais uma obra de arte da galeria, né? E é engraçado, entendi. porque os artistas, eles curtem muito, assim, todos foram unânimes em dizer que nunca se viram desenhando, né? Porque eles desenham por dentro da galeria e a gente filma por fora, né? Então ele vê cada traço que ele está fazendo e a gente tem essa oportunidade, e ele próprio tem essa oportunidade de se ver, né? Ele E vê o rosto dele, né? ele todos assim comentaram que acharam muito legal, que vai comprar um vidro só para desenhar em casa, sabe? Que é uma Para se coisa divertir um pouco. diferente, né? Então assim, a gente vai colhendo essas experiências, vai acumulando, né? E ao longo do tempo a gente vai aprendendo também, né? Vai aprendendo com os erros, os acertos, e vai trabalhando. Sempre adaptando, sempre, desde o começo, mês a mês, a gente vê o que funcionava, o que não funcionava e adapta. Desde o tempo de exposição, que a gente começou com 2 meses. O primeiro, tudo bem que a gente não tinha um segundo artista, só tinha um primeiro artista, então a gente não sabia nem quando ia acabar a primeira exposição. Mas ela durou 2 meses, a segunda 2 meses, a terceira 2 meses, e aí a gente ficou, acho que 2 meses não pode ser menos, sabe? Então a gente vai sentindo, assim, como a gente não tem essa referência, né, de quadrinhos, né, de galeria de arte de quadrinho, então a gente tem que ir vendo, né? Vendo o que dá certo, o que não dá e ir adaptando. Certo. Outra coisa também, vocês acham que dá certo em outros lugares uma galeria desse tipo, ou ela só daria certo em grandes cidades? Olha, o dar certo é relativo, né? E a questão da pandemia, eu acho que ela vai mexer em vários relativismos que a gente vai encontrar por aí. Hoje, a gente entende que não tem outra cidade, assim, talvez Brasília comporte uma galeria Talvez o dessa Rio. especialização, talvez o Rio de Janeiro. A gente, assim, eu não conheço, eu não tenho tanto assim o feeling do mercado do Rio, né? Mas Certo. talvez o grande centro teria que ser com certeza, né? Para esse filão específico, porque é muito Certo. específico. É muito específico. É uma faixa de público, não é tão grande, né? Você vai ter muitos leitores de quadrinho. A gente recebe lá na galeria muita gente que vai porque gosta de quadrinho e vai ver o original, mas não tem o recurso para comprar aquele original. Aí, Porque assim, na realidade é para colecionador, né? Se a gente é, pensar, funciona da mesma forma, quer dizer, eu vou ver várias exposições, mas é muito difícil a gente comprar uma obra, né? é, Pelo é, próprio preço, né? Que o quadrinho apesar já que é o bem nosso menor, né? o nosso Sim. preço, ele não se compara com o preço de artes plásticas tradicionais, vamos dizer assim. Mas é caro. Não deixa de ser um item caro que a pessoa vai comprar, né? Então, assim, tem que o ponto, como se diz, né, a praça onde você vai abrir esse tipo de galeria, você tem que pensar muito, né? Para a gente foi uma conjuntura, assim, foi um alinhamento de astros, né? Eu trabalho praticamente a uma quadra do local que a gente abriu, e a loja fica lá, a Mona fica pertinho, a gente às vezes almoça junto e tal. Então tudo foi bem prático, né? Certo. Estratégia do local e tudo mais. Mas é um mercado em fomento ainda, né? A gente ainda está plantando as sementinhas, não E tão, não só colecionador, né? Não fechou. só, não só colecionador de arte, né? Muitos colecionadores de arte admiram, né? Ó, o Ricardo, Ricardo Souza Leite, admiram e compram com a gente,
Mas, assim, a gente nota que a gente também está formando, sabe? Tinha gente que já comprava original de quadrinho diretamente com o artista, porque era a única maneira de fazer isso, né? Agora tem a Nonarte que pode fazer esse intercâmbio ou não, mas já existia esse tipo, né, de público, né? Os colecionadores. Mas, mas eu estou lendo aqui, mas é, também não só esse tipo de colecionador que compra com a gente, né? Tem gente que não coleciona, que não coleciona nenhum tipo de arte, que vai lá na galeria porque, por exemplo, o André Dahmer é fã das tirinhas do André Dahmer e tem a oportunidade de conhecer esse artista, né, no dia da abertura da exposição, ele vai lá, e indo lá ele vê os originais, e vendo os originais ele vê que cabe no bolso dele, então ele vai lá e compra e fica super feliz, e eu fico muito feliz, mais ainda, com esse tipo Sim. de gente que chega lá e diz assim, cara, eu nunca comprei obra de arte, eu não sou comprador de obra de arte, não sou comprador de original de quadrinho, mas eu vim aqui e eu quero, assim, eu vou comprar. Então isso é muito, muito interessante, assim, muito gratificante quando acontece isso e acontece, sabe? É a formação do público, né? Os artistas, muitos têm dúvida se vão vender, né? Tipo assim, mas será que vai vender esse original? O cara tem dúvida se o original dele vai vender. Aí eu até brinco com as vezes, falo assim, rapaz, só tem uma maneira que é certeza que ele não vai vender. É se a gente não expor e não colocar à venda. Aí é certeza Ah, absoluta que não vai vender. total, né? Essa é a única certeza absoluta. O resto a gente vai ter que sentir a temperatura, vai medir, nós vamos lá, vamos expor. Aí tem que calibrar o preço, tem que fazer a curadoria, a seleção dos melhores desenhos. Aí você tem que calibrar o preço que você vai pôr. Tem vários aspectos aí que interferem, né? Né, a gente vai adaptando, como eu falei, de cada exposição, e a gente nota que um tipo de arte, né, por exemplo, o do André, a gente notou isso, né, colocou numa parede única um tipo de arte e na parede da frente um outro tipo, e vendeu tipo a da parede daqui quase toda e da outra vendeu duas. Então a gente, né, vai conhecendo assim o gosto das Sim. pessoas, né? Também tem a ver com a curadoria, né? É tipo assim, como a gente vai dispor esses Expor. quadros aqui? Por exemplo, Certo. o Daniel HDR, que é um artista sensacional, ele trouxe uma história completa. Eram 10 páginas, eram 11. Uma história inteira, É, e a gente colocou a história inteira numa parede. Assim. Foi o único é, que a gente que trouxe uma história completa. E, assim, e na outra parede a gente colocou páginas diversas, desenhos diversos dele. é. E já outros trouxeram pedaços de história que aí a gente tem que colocar na sequência que a história está publicada. Então, assim, que a página está publicada. Então, assim, a história tem 60 páginas, o cara trouxe 4. A gente coloca na numeração que ela está na história. E às vezes as pessoas têm a sensação de que uma página está continuando a outra, mas ali tem 20 páginas de diferença. Só que às vezes não tem texto. Que isso é outro aspecto, entendeu? Então, assim, às vezes tem texto, É o só artista põe texto à ilustração. mão, às vezes é só ilustração, e assim vai. Se vocês quiserem, a gente pode mostrar alguns exemplos aqui. Ah, Eu pode acho mostrar, acho eu legal acho para que é vocês bom. terem uma ideia. Porque é muito inédito, né? Então, Ninguém tem muita ideia de como funciona. do que é. É, eu acho Então, assim, isso acho bem que vendo, interessante. né, sendo uma coisa mais didática, vendo assim, olha, é a página original de um quadrinho, de uma página de quadrinho. Tem a revista em quadrinho, cada página é uma página que o artista vai Agora, lá como é e que fica? desenha. Uma coisa que eu tenho interesse, por exemplo, essa história inteira, né? Ele vendia só a história inteira ou ele vendia individualmente os Individual. desenhos? Individual. A gente fazia tinha Individual? individual, mas Porque se a aqui tem pessoa umas quisesse coisas levar a assim, história né? inteira, quisesse levar a É. história inteira, ele faria um desconto, né? Faria um combo ali. Sim. O Alan Sieber também fez isso. Ele trouxe algumas. Falou assim, cara, ó, a história, se uma página é tanto e a história inteira é tanto, né? Certo. E foi super legal, mas isso também depende do artista, depende de vários E fatores, né? depende de muitos fatores mesmo. Por exemplo, acho que foi a do Geraldo, que uma pessoa foi lá, Ó, e essa aqui é a uma do página do Geraldo, Geraldo. Geraldo Borges. Isso é um original de história em quadrinho.
Muito Ela, legal. E quem que ela é esse? tem Geraldo Borges, foi nosso Ah, tá. primeiro. Ela é Lindo essa desenho, aqui né? é o famoso formato americano. É um pouco maior do que o A3. Tá, Essa página foi desenhada à mão e arte finalizada à mão. E o resultado final dela é esse aqui, ó. Então você tem a página original é desse tamanho e o resultado final é desse tamanho. Com balãozinho, texto, que aqui não tem. Com cor e tudo mais. e aí ele pôs para vender esse original branco e preto. Sim, Isso. sim. Tá, Ele tem esse original aqui. Então, isso tá. aqui ele escaneia em alta qualidade, essa aqui ele fez à mão. Ele tanto desenha digital quanto à mão. Ele escaneia em alta qualidade, manda para os Estados Unidos e eles publicam assim. Essa é a revista. Isso aqui foram todos que estavam lá na galeria, exposto no dia da exposição dele. A gente tem a Todos revista em que naquele saiu a formato. publicação. Sim, todos naquele mesmo Naquele tamanho. formato. Às vezes Tá. nanquim e às vezes, como esse, só no lápis, só no grafite. Esse vai ser um pouco mais difícil de ver, mas nós vamos tentar. Esse aqui é o grafite de uma página de história em quadrinho. No Certo. caso, ele fez esse desenho em grafite. Outro artista arte finalizou. A gente não tem a página arte finalizada. E ela foi Certo. publicada. E ela fica assim no quadrinho. Então você vê os balões, você vê a cor. Mas o original dela é nesse tamanho aqui, ó. Muito interessante, né? Muito legal. Normalmente é assim, normalmente a publicação ela é um pouco menor, nunca maior, às vezes é do mesmo tamanho, quase nunca maior, porque por conta de ficar mais visível, né? Ficar mais melhor a qualidade. Né? Quando você diminui. É legal trazer o exemplo do Geraldo, porque ele é um artista que trabalha no mercado americano, de super-herói, que é o que está no imaginário das pessoas que é quadrinho. Então, assim, você fala de revista em quadrinho, o cara pensa no Batman, no Super-Homem, na Mônica, no caso, tem esses ícones, né? Então, assim, aqui tem uma página que não está à venda, tá, gente? Essa aqui eu comprei, essa aqui é da minha coleção. Eu achei que era acervo da galeria. Essa aqui é minha. É uma página que tem o Super-Homem e o Brainiac, que é um dos vilões dele, né? Essa página finalizada à mão pelo próprio Geraldo. O resultado final dela é esse aqui, ó. Essa aqui é uma edição americana, né? Da mesma página. Então você tem as cores, o balão e tem a página original, que é desse tamanho. O que é que acontece? As pessoas, quando veem esse produto final aqui, as pessoas não têm muita ideia de que um artista trabalhou pelo menos um dia inteiro. Quando eu digo um dia inteiro, são, sei lá, 16 horas, 18 horas para fazer essa página. Então, se você contar quantas páginas são feitas, são publicadas no mundo hoje em dia de quadrinhos, você tem muita gente trabalhando muitas horas. Então, assim, e até fazendo a menção de Ricardo Souza Leite, que aparece aí, um exemplo, por exemplo, hoje essas páginas estão menores. Na época, antigamente, uma página do Príncipe Valente, por exemplo, ela é enorme. Ela tem o tamanho. O Ricardo Souza Leite, que é um dos nossos amigos que compra lá com a gente também, coleciona, ele tem uma página do Príncipe Valente, ela é enorme. É uma prancha enorme. E ela está sendo republicada agora, né, no Brasil. Então você olha aquilo e pensa assim, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E é arte, gente. Não tem o que dizer. Você fala assim, olha, não sei, tenho dúvida. A gente não tem dúvida nenhuma. E assim, o processo para fazer essa exposição de Geraldo, ele trouxe 90 originais. 90. O processo de curadoria... tamanho. Todo desse tamanho. Todos desse tamanho. E o processo de curadoria para você colocar 30 na parede foi feito em um dia. Porque ele chegou para a CCXP na véspera de abrir a exposição, de abrir a galeria. Então a gente fez tudo correndo. Essa foi a nossa escola, que é aquela escola da porrada. Tipo assim, vai lá que você tem que fazer um negócio.
Mas E ele não trouxe assim, tipo, do bairro vizinho da galeria, não, não. Ele trouxe lá do Chile, do que é onde Chile. ele mora atualmente. Ele estava vindo e ele trouxe essas 90 páginas. Eu acho que ela é 200 gramas, né? 220 gramas, é muito É pesado, pesado, é sabe? pesado. A gente pegou aquele. Meu Deus, ó, o Ricardo tá falando aqui. Ah, Ralph Foster fazia uma prancha por semana. Ele publicava uma prancha por semana. Ele levava para fazer uma prancha. Esses desenhos aqui esse é o do Príncipe, né? é o Príncipe Príncipe Valente. Valente. Esse desenho aqui, os artistas levam um dia para fazer uma prancha dessa. Né? Em média, né? Às vezes leva um pouco menos, às vezes leva um pouco mais, depende do desenho. Tem outro exemplo que é interessante, que é o do Sam Hart, que é um artista que fez um quadrinho que virou filme, né? Que é esse Atômica, né? Que virou um filme com a Charlize Theron. O formato dele, por exemplo, ele trabalhou no A4. Então, assim, ele fez um grafite, né? Aqui é uma página dupla. Então, ele fez isso aqui, um grafite. Você olha isso aqui, aí ele foi no computador depois e ficou assim. Ah, tá. Então, Nossa, assim, isso é outro estilo. É um estilo mais realista. A história é uma história de espionagem, mas serve para a gente entender também que tem outros formatos de quadrinho. Tem outro artista que a gente queria mostrar aqui, que é o Bruno Maron, que é o do Dinâmica de Bruno, que ele fez esse desenho aqui. Ele trabalha sempre assim. Se você ver a publicação dele na internet, você não acredita que ele desenha isso aqui. Ó. Esse aqui é a capa de um livro, tá? Mostra a capa, por favor. É a capa do primeiro livro dele. Dinâmica de Bruto. Dinâmica de Bruto 1. Aí é interessante. Nessa mesma folha, ele fez um desenho no verso, que virou a capa do Dinâmica de Bruto 2. Na mesma página. Esse aqui. Então, isso aqui foi uma experiência legal. Olha o desenho, a capa do livro, e ó, do outro lado tem a capa do 1 e a capa do 2. Por que a gente está mostrando isso aqui? Porque ele virou para a gente e falou assim, cara, tem um problema, as capas do livro estão na mesma folha. Eu falei, não, relaxa. Aí baixou o arquiteto, né? Falou assim, não, a gente vai fazer um dispenser, um demonstrador de acrílico, a gente vai pendurar ele. Ele ficou pendurado e o público conseguia ver dos dois lados, né? O desenho. E aí a gente fez uma promoção reversa, que a gente chamou, né? Que você pagava 2 e levava 1. Nesse caso. E varia muito os originais de cada artista tem o seu estilo, né? E a gente vai adaptando isso da maneira de expor. Por exemplo, tem artista que é bem irregular quanto à folha. Isso é economizar papel. Quanto à folha. Ecológico, né? Quanto à folha, sabe? né? A artista que pinta as coisas dela, sempre tem, né? Se cozinhar no tempo dela, vai atrás. A gente notou uma coisa, assim, que os artistas, muitos artistas, eles não dão tanto valor ao original, sabe? Assim, a gente notou que ele faz o original ali como, né, alguns, não todos, mas que faz só com a finalidade de publicar, né, de fazer o quadrinho. E o original, né, tipo, é só um original, vou fazer o quê? Porque tem essa coisa, se a gente pensar no quadrinho, ela tem essa coisa do cinema, né? Quer dizer, não é uma obra de arte como se pensava antigamente, a obra-prima e tal. O cinema só vai existir montado, né? E o quadrinho também só vai existir a gente montado, né? A gente notou isso, assim, que os artistas não, alguns não, tipo assim, faz em qualquer folha, sabe? Faz, porque o objetivo é, depois eu passo para o computador e posso colorir, e o resultado final, o que importa é o resultado final. E aí, uns que têm mais cuidado, os outros menos, varia muito, muito mesmo, e o tamanho da folha, tem gente que desenha do Gustavo, do Daniel? Do Daniel, do Geraldo, eles têm um formato americano, né? Já é um formato bem padrão. Né?
Mas os Sei. outros não, né? Eles variam muito o tamanho, às vezes rasga com a mão, você vê que é o rasgado com a mão, faz na mesma folha em cima e embaixo, que é o caso do Alan Silva, ele fazia isso, ele ia publicar na revista Piauí, ele fazia numa folha A4, duas charges, e aí mandava para né, a revista, e a revista escolhia qual que ela ia publicar, então uma saía impressa e a outra saía só na internet. Então, assim, e muitos não pensam assim na venda desse original, sabe? Nossa, eu nunca pensei que eu fosse vender, que eu fosse expor e vender. O Silvio, Porque é realmente uma coisa nova, né? Porque a gente que conhece mais de arte, que estuda, pelo menos, né? Estuda história, etc., a gente sabe que o original ele sempre vai ter valor, né? E, Agora, no caso do quadrinista, como não existia esse comércio estabelecido, né, digamos assim, então ele não dá muita importância, mas como um portfólio mesmo, alguma coisa nesse sentido, né? E até uma coisa que até estava pensando agora, né? A questão dos direitos autorais, né? Que a gente está vendo muito essa questão, né? sim, Como é que fica isso, pois é. né? Tipo, Então, isso foi uma preocupação que nossa você lá no tem o começo. original ali, né? Então, isso foi uma preocupação nossa. Eu conversei com algumas pessoas que trabalham no meio e falaram assim, olha, você pode expor. O que você não pode é explorar o personagem. Então, assim, olha, você não pode dizer que é uma exposição do Batman. Ah, Ah, entendi. é uma exposição do super-homem. Não, a exposição é do artista. Porque o que é que acontece? No É, mercado americano, ele remunera o artista pela imagem. Tanto que a página fica com sim. o cara aqui no Brasil, né? Onde ele estiver no mundo. A editora americana fica com a imagem daquilo ali. E aí ela coloca cor, balãozinho, blá, blá, e publica. Então, assim, É. o valor, ele é o valor simbólico, assim, o personagem está garantido lá, o direito autoral. A gente não pode chegar e falar assim, vou fazer uma exposição do personagem X aqui na Certo. galeria, sem consultar os Ah, caras. Se os caras interessante. aderirem, se os caras, né, autorizarem, beleza, mas não vai ser o caso. A gente teve aqui a exposição do Batman, né, que foi feita pelo Ivan Costa, que ali é diferente. É uma exposição do Batman, e tava tudo amarrado. A DC Comics, né, o Warner Bros, tudo bonito ali, né? É outra esfera. A nossa é diretamente com o artista. Tanto o artista, ele pode vender o artista ele pode vender o original dele onde ele quiser, como ele quiser, né? Isso aí é Certo. comum. É comum. E a Ah, gente é então como se tá. fosse um intermediário. Inclusive, tem sites fora do Brasil que vendem também, né? As galerias têm site. A gente tem um site que vende. Então, não tem. Os advogados ainda não bateram na nossa porta. Então, gente, a gente tem 5 minutos para terminar nosso vídeo ah, aqui, tá? É, eu queria que, bom, eu acho que ficou muito claro para todo mundo, né? Porque eu acho que a gente está tendo um grande problema, principalmente na cidade como Prudente, né? A gente tem 3 faculdades de arquitetura, né? 3 cursos de arquitetura, que vai jogar no mercado um grande contingente de profissionais e que não vão conseguir ser absorvidos, né? sim, Pelo menos não só na cidade de Prudente. Até se a gente pensar em termos de região, também é bem complicado, né? Então a gente, como né, na escola aberta do Galpão, a gente sempre estava pensando nisso. Então tem várias outras coisas que vários arquitetos que a gente conhece estão inovando, né? Estão fazendo outros tipos de proposta. Então é isso que eu achei bem legal, né? No caso de vocês, e vocês falarem as experiências, e principalmente uma experiência tão inédita como essa, né? E aí sim. também eu queria lembrar que a Mona Lisa foi minha aluna no curso de História da Arte. Então era uma piada pronta já, né? Porque a Mona Lisa, o monitor de História da Arte, falei, não, É, só comigo que acontece isso. e E eu aí eu lá na queria que você também, recepção, né? agora a gente tem mais 4 minutos aí no máximo, e aí eu queria que você se despedisse, falasse sobre a galeria, falasse, mostra a logomarca da galeria, fala onde que eu acho que muita gente que vai ver o vídeo vai se interessar em conhecer quando for para São Paulo, né?
Por Eu já fui favor. na Baixa Augusta. Acho ótimo. Olha, gente, é o Aí seguinte. você já Essa deixa aqui, o essa aqui telefone, endereço. é Aí, no gente, Arte bem Galeria, Rua legal. Augusta. Vale a pena. No momento, nós estamos na Rua Augusta 1371, loja 103, É na galeria pertinho do metrô do metrô. Consolação. Desce na É, Paulista, metrô Consolação e anda. mas É no momento, rapidinho. vocês não vão nos encontrar lá, tá? Porque Tá fechado. a gente tá fechado, está em quarentena em casa por tempo indefinido. Como todo mundo, né? Eu também. Hoje a gente está com uma amostra virtual. No momento, a gente está com uma amostra virtual do Gilmar, cartunista das cavernas, que é um cronista do cenário brasileiro atual, né? Um dos melhores que a gente acha que está trabalhando. E então nós estamos com uma amostra virtual com ele, com uma obra por dia, né? E todas as obras já estão disponíveis no nosso site, que é o www.noveartegaleria.com. Lá você vai encontrar todo o nosso acervo, que a gente está com ele aqui. Então, tudo que é de acervo que for comprado lá, a gente está postando pelo correio, a gente está mandando. As amostras virtuais, a gente só vai mandar para o colecionador depois que tiver a amostra física, porque a gente está fazendo uma fila. A gente fez uma amostra virtual com o Carpo Galhardo, terminou. Aí a gente está fazendo uma com o Gilmar, cartunista das cavernas, aí vai terminar em julho, e em agosto será o Ricardo Manhães, que é um grande artista brasileiro que desenha no estilo franco-belga, que é e que publica lá fora, na França, na Europa inteira, e é super, super talentoso também. Ele estava por aí. Ele estava por aqui, Ricardo Manhães. Manhães. Aí, deu uma... Ele foi o único artista brasileiro que participou de uma coletânea do Asterix no mundo, né? Então, assim, brasileiro não, latino-americano. Vocês terem uma ideia como o cara é fera, né? Então, assim, ele vai ser em Tem 20 segundos para cair nossa conexão. Um beijo para vocês. Adoramos. Adorei.